Hoje, sábado, dia 11 de 6 de 2020, às 3 horas da tarde, 15 horas do sábado. Eu, Luiz Lima, entrevisto amigo Matias Honorato. Matias vai contar sua história de vida e a história também de sua família, aonde seu pai também joventino, fez muita história da nossa região aqui mineira. Vamos falar sobre a história da cidade dos mineiros e que vai ser muito bacana. Esse nosso bate-papo vai ser muito legal e vamos passar uns momentinhos aqui junto, contando a história de vida, que é onde o Matias tem uma história rica, uma história de luta e de muito trabalho aqui nessa nossa região mineira. Então, boa tarde, Matias. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria perguntar o seu nome completo, Matias. Matias Honorato, filho de Joventino Manuel Honorato e Delícia dos Santos Honorato. Certo. Pode passar o nome dos filhos? Duas filhas, Elaine Cristina e Caroline. Certo. Nome da mãe? Da mãe delas é Marlene Onofre Honorato. Certo. E aonde você nasceu, Matias? Sua terra natal? Eu nasci no bairro Mina União, Criciúma, Santa Catarina. Certo, bairro legal, Mina União, um bairro legal, poxa vida. Agora eu queria que você falasse, Matias, sobre a sua infância. Claro, falando da sua infância, com certeza, falando da sua infância, conversa sobre o seu pai Joventino, sua mãe Delícia, e como é que era, né, a infância naquele tempo, as brincadeiras, como era legal. Com certeza a gente fica até assim emocionado quando se fala da nossa adolescência e infância, que agora nós vamos falar da infância. Você poderia lembrar sobre a infância na Mina União, que você nasceu lá? Olha, eu vivi na Mina União até os 10 anos. Tive uma infância muito boa, que era a infância do tempo do peão, da bolinha de gude, certo? Uma infância boa ali na Mina União, onde hoje é o Grupo Escolar Irmã Divide, é o local onde nós morávamos. Nós fomos obrigados a sair dali, porque a escola Irmã Divide ia ser construída. Aí nós fomos obrigados a sair dali e saímos dali no último dia de carnaval, que era uma terça-feira. Nós viemos para a cidade mineira, cidade dos mineiros, porque ali ia ser construído o colégio. Então nós se mudamos por este motivo, onde é o Grupo Escolar Irmã Divide, era a nossa residência, o nosso lote, onde nós morávamos. Aí foi dado para o Estado fazer a escola e nós fomos obrigados a se retirar. E viemos para a Mineira, como eu disse, no último dia de carnaval, uma terça-feira à tarde, onde nós viemos para a cidade mineira. Certo. Matias, que bacana. Bacana mesmo esse teu explanamento aí sobre o início, né? Início da sua vida e da sua família. E como é que vocês brincavam ali nessa infância? O que brincavam? De peão? O que era? Como é que era o Natal? Como é que ganhava o presentinho no Natal? Que eu sei que era mais complicadinho, mas seu pai, eu sei que seu pai, seu Joventino, trabalhava na mina, então tinha umas condições um pouquinho mais, porque trabalhava na mina e tal. Engano, Luiz. Não? Engano, porque assim, ó, a nossa história foi muito difícil. Certo. Meu pai trabalhava na mina, ganhava bastante. O salário dele era bom, mas ele gastava mais da metade do salário com farmácia, porque a minha mãe e meu irmão não eram muito doentes. Certo. Passamos necessidade por causa disso, quase ninguém sabe. Certo. Passamos necessidade por causa desse motivo. Então, foi uma infância difícil, certo? Difícil. Meu pai muito trabalhador, como trabalhou 30 anos na Mina União, o salário dele não era ruim, como dissesse, mas 50%, a mais de 50% ficava tudo na farmácia. Minha mãe era doente, gastava, meu irmão, então isso foi difícil. E sobre os Natal, Luiz, o meu pai nunca deu presente para nós. Certo. Engraçado, o que é que ele fazia? Na época que nós éramos pequenos, ele reservava 6 contos. Certo.
Era 4 filhos, ele trazia trocado, 1.500 para cada um. Ele dava, o nosso presente era em dinheiro. Certo. E dizia, daqui está o presente de vocês escolhem o que vocês quiser é vocês que vão comprar. Certo. Ele nunca chegou com presente definido. Certo. Era 6 contos, 6.000 repartido em 4 filhos. Ali era ele que trazia trocado, dava a cada um. E ali nós ia comprar nosso presente. Aí você escolhia o que vocês achavam para comprar. Comprava. É. Tinha alguns que guardavam, nem comprava presente. Certo. Guardava. Certo. Que a gente via que era difícil a vida. Certo. Certo. E, entendesse? É dizer, na cidade mineira, tinha gente que achava o seu Juventino bem visto, o cara trabalhador, ele era da igreja, ele fazia... Mas ninguém, até hoje, ninguém imagina como foi a vida sacrificada do seu Juventino. Com 4 filhos, esposa e o filho mais novo doente, gastava horrores na farmácia, entendeu? Nós ganhamos ajuda de muitas pessoas. Na época era mais difícil essas pessoas serem solidárias, mas como o pai era muito conhecido, muita gente da comunidade ajudava nós com comida, Luiz. Certo. Com comida, certo, porque certo. O bicho sabia do problema que sabia tinha, do né? problema da doença do pai, então tem essa. Teve época que, mesmo ganhando bem, nós passávamos necessidade de ajuda, Certo. entendeu? E na época, todo mundo assim, não sou Juventino, eles faziam muito trabalhador, ia na igreja tudo, mas o retrato da nossa residência, esse retrato que eu estou falando, poucas pessoas conhecem. Certo. Foi difícil a nossa infância, foi Outra difícil. coisa, antes que a gente também pule por cima, eu queria que passasse o nome dos outros 3 irmãos seus. É o Andrino Honorato, Juarez Honorato e Alberto Honorato, são meus 3 irmãos. O Andrino está vivo, bem vivo lá em Florianópolis, morando na Praia do Sonho, e os dois outros, meu irmão, o Alberto e o Juarez, estão sepultados no cemitério do Romaina, junto com os restos mortais do meu pai, no qual, dizer para toda a comunidade que vai ouvir, Sim. Em pouco tempo nós vamos transferir todos os restos mortais do Romaina para Santa Luzia, onde era a paróquia do meu pai. Que ele queria ir para o Romaina, mas ele foi sepultado na paróquia errada, no Romaina. Então a gente já falamos com o padre, está combinado com o padre, sim, que nós vamos trazer os restos mortais aqui para Santa Luzia. Certo, que bacana. A sua mãe é ali, né, na Santa Luzia, ali, né? Vamos juntar toda a família num, que bacana, num jazigo só. Que legal, legal mesmo, muito bom, muito bom. Matias, mas Matias, tudo bem, e eu digo para ti assim, Matias, que a vida sim, naquele tempo, por mais que trabalhava na mina, meu pai também era mineiro, né? Foi mineiro também, trabalhou, se aposentou na mina. Mas a dificuldade era grande, cara. Era grande. O custo de vida, os alimentos, era complicado para estar comprando tudo, né? Então, e a doença, como disse tu, né? Passaram, né? Mas o que a doença... que dá o problema. A doença dos dois que fizeram isso. Certo. Fizeram essas dificuldades financeiras que meu pai teve, foi por causa de doença. Certo. Então, claro que hoje ninguém imagina que aquele homem passou o sacrifício, a nossa família passou. A gente nunca passou, ele está passando hoje para desabafar, para mostrar para ficar na história, né? Para ficar na história. É isso. Isso. Ô Matias, tudo bem, cara, mas me diz uma coisa, mas a criança, o adolescente, a infância, querendo ou não querendo, com certeza era dificuldade, era difícil, mas você dá uma escapadinha de repente, junto com os teus vizinhos da frente, as criancinhas da frente. Não tinha assim peão, bolinha de gude, alguma coisa que você brincava, dá uma escapadinha? Ô Luiz, assim, a nossa infância era brincar de bolinha de gude, era brincar de ourinho. Certo. De ourinho. Mas a brincadeira principal para dar juventude, as adolescências e a juventude da mineira era o Rio do Cecirdo e os buracos de mina que tinham, era lagoa, tu lembra bem? Sim. Era a nosso divertimento preferido. Era tomar banho no rio, nós não queríamos saber se era de pirito ou se era ruim, nós brincávamos o dia todo naquele rio, entendeu? E outra coisa, né, é assim que pouca gente sabe ali no Rio da Trindade, te lembra que chamava o Rio da Trindade? Sim. Onde ali perto do Zé Teodoro ali, do Zé Teodoro, assim,
Eu quase morri naquele rio. E faleceu um menino ali no Cicílio, ali para trás, né? É o Djalma Santos, não, eu até lembro, nome de jogador. Eu vi o menino na S, né? No caixãozinho, na época. Morreu no rio do Cicílio. E eu, na mesma época, quase morri no outro rio do lado. O meu irmão mais velho que me salvou. Me salvou. Porque ali tinha uma desembocação, Justo, o poço, tinha, de mina, né? Mineração. Fui tirado nas últimas, dali, aí sobrevivi, graças ao meu mano, o mais velho, que é o Andrino, né? Sim. E depois a mãe foi saber o episódio de eu quase morrer ali, depois de tempo. Olha só, né? Aí ela soube, eu estava tomando banho no chuveiro, ela entrou no banheiro, me deu uma surra dentro do banheiro. Certo. Porque tinha acontecido tudo aquele episódio e ele não tinha contado para ela. Sim. Aí, depois ela cortou um pouco daquele nuance, mas não adiantava. Porque nós escapava. Nós escapava. E tem essa 70% da juventude e da adolescência naquela época escapava dos pais. É isso que eu ia te dizer. O pai nem sabia. Ia te falar. Então nós fugia, entendeu? Então, aqui na cidade mineira, quem passou da minha idade ou está nessa média de idade, vai se lembrar que a nossa diversão era os rios. Os rios de Pirita. Sim, porque tinha aquela região ali que era minas abandonadas, poços, né? O rio do Cecirdo, da Trindade, tinha outros rios aí que a gente não lembra agora. Lá no Progresso, lá em cima também tinha outro local também lá. No Progresso também tinha. Sim. Então tá, Matias, tudo bem. E conversamos então sobre a Mina União, onde vocês começaram. E daí chegaram na Mineira, né? Na cidade mineira. Onde eu relatei sobre os rios. Do rio, isso. Aí chegou onde é o rio, que era onde vocês vieram morar, do ladinho de onde era o rio, né? Justo, Na Mineira, né? Até a gente não quer que fale em Mineira Nova e Mineira Velha, porque a gente chama de cidade mineira, né? Tudo era mineira. Tudo cidade mineira, isso mesmo, isso que é bacana. E então nessa fase, Matias, quando vocês chegaram na cidade mineira, seu pai trouxe a família para cá, como é que foi a chegada aqui na cidade mineira? Naquela fase ali, foi quando estava pronto as casas da mineira ali, da cidade mineira, aquelas casas menores, foi assim que ficou pronta, que vocês vieram? Sim. Ou estava meio parado e vocês vieram ali as casas? Não, as casas, essa parte da mineira estava toda vazia. Nós somos você tem uma fase abandonada. Não, nós fomos o primeiro morador. Antes de... tá. Foi tudo novinha. Nós chegamos nessa época. Eu queria saber. Nós fomos o primeiro morador. E já contando essa história de 68, onde surgiu a Capela da Mineira. É isso, Matias. Isso. A Capela da Mineira. Hoje, por aqui, a reunião da fundação da Capela Nossa Senhora de Fátima. Certo. Seu Raul Pedroso, seu Raul Luiz e o seu Virgílio Pedroso. Certo. E o pai, estavam numa reunião lá, eles foram visitar o meu pai. Visitar o meu pai, eu estava sentado fazendo deveres do colégio, que eu estudava na minha união. Certo. O Edviges. Foram convidar o pai para fundar a capela. Certo. Fundar a capela, e foi ali nessa reunião que nasceu a Capela Nossa Senhora de Fátima da cidade mineira. Que bacana. Então, dessa reunião, estava o seu Raul, seu Pedroso, seu Joventino e o Matias pequenininho com 10 anos sentado fazendo deveres. Certo. Eu estou contando a história por causa que eu me lembro, eu estava fazendo deveres e escutando eles falar. Certo. Então o seu Pedroso chegou, o seu Raul, o seu Joventino, nós viemos aqui porque tu viesse da União agora e nós soubemos a tua religiosidade de ser catequista e nós queríamos que tu ajudasse a nós, porque nós dois sozinhos não soubemos, mas contigo sabendo nós vamos fundar a capela. Foi ali, nessa pequena reunião entre os três e eu sentado, que surgiu a fundação da Capela da cidade mineira. E que assim que começou, Matias, depois dessa reunião aí, o teu pai assumiu como capelão. É justo, capelão. O seu Pedroso era o presidente da igreja. Sim, certo. Ele é o presidente fundador da Capela Nossa Senhora de Fátima, que hoje é paróquia. O seu Raul, não me lembro, mas o seu Raul fazia parte da diretoria e o pai a função do pai era secretário e capelão. Certo. Então,
O famoso Severino, né? Certo. Era pau para toda obra. Então eles... Era o apresentador também nas festas, lá em cima, chamando os artistas lá para cantar e fazer o show, né? É tempo das quadrilhas, né, Luiz? As quadrilhas que ele ajudava a formar, me lembro agora, eu acho que era o Wilson do Seu Dorinho também, que ajudava muito ele para ele que... Professor dos adolescentes, dos adolescentes ali da quadrilha ali, que ele... Hoje a geração tá tudo aí, a maioria da geração tá viva, que nós somos sobreviventes, né, Luiz? Sim, lógico. Somos sobreviventes, entendesse? Então, muitas festas que nós temos falta, eu também tenho alva de muitas das festas, entendesse? E na época as festas davam grande. Era legal, né, Matias? Davam grande. Era legal, as quadrilhas eram bem elaborado, era bem trabalhado, que nós cansava de ensaiar para fazer bonito nas festas. Tu lembra quantas vitórias adolescente e jovem grande também ganharam, né? Justo, né? Justo ainda. Foi nessas festas que começou a vir as autoridades, onde foram começando a se formar. Então hoje, dizer assim para quem me assistir, até para os católicos do passado e do atual, que tem muitos daquele tempo ainda atualmente, sim. Dizer, fizeram festa de fundação da paróquia. Mas pode ter certeza, Luiz, eles esquecem da capela. Isso. A paróquia saiu por causa da capela. E a minha história, Matias, de repente tu não está assim bem por dentro, né? Eu como historiador, eu sou lá do início contigo lá, né? Justo. Lá. Então, lá do comecinho, não estava na reunião com vocês, mas eu cheguei pequenininho na época também, com uns 10 anos, 11 anos, né, na época também. E eu sempre trouxe toda a história, né? Aonde que na história mineira está ali, né? Teu pai, né? A história do teu pai junto. Sim, né? Mas, como diz tu... A igreja esquece disso. Tem que trazer lá de trás, né? Quem está hoje na igreja esquece desse detalhe. Entendeu? Hoje eu sou, como os outros, sou o único herdeiro religioso do São Giovantino, que foi fundador da capela, da igreja. Não vou muito na igreja, mas sou católico. Certo. Sou católico. Vou ficar até eu morrer não troco de religião, certo? Isso é homenagem ao Claro meu pai. que a gente respeita, né, as outras religiões, igual eu também digo, igual tu também, igual você também. Eu respeito toda religião. É verdade. Mas eu respeito a tradição do meu pai, ele era católico. Poxa, verdade. Entendeu? Não católico meio relaxado, mas eu vou seguir nessa Não, mas não é um relaxado. A gente tem essa mania de falar, né? Mas não, cara, tu estás fazendo a tua parte. Justo. Sempre fez a tua parte. Né? Tu está contando aqui com amor essa história, Justo. Desde lá, com orgulho, falando tudo isso. Justo. Essa história bonita aí. Então, isso é ser católico, né? Não adianta também pisar direto numa igreja, não quer dizer que seja só no católico, pisar direto numa igreja e fazer errado, né? A doutrina, né? Porque hoje, que eu falando isso em todas as religiões, se chama ecumenismo. Sim, lógico. É que meu pai traduziu, meu pai estudou isso, era estudioso, ecumenismo, e que para quem não sabe o que é a união, a junção de todas as igrejas no mesmo patamar, que é a Sagrada Escritura. Sim. O ecumenismo ensina a Sagrada Escritura, a vida do cristianismo. Sim. Certo? Isso. Que pode ver todas as religiões exterminam em Jesus Cristo. Tudo ali em cima, é o cristianismo, né? Dependendo eles vão sempre aqui. Claro, lógico. Né? Então é o ecumenismo. Então a gente vai tocando, entendeu? Pode continuar. Tá, Matias, então, assim, aí agora eu queria falar assim com você também sobre o seu pai. Nós já falamos muita coisa legal dele aqui, né? Já falamos muita coisa legal nessas bate-papo que está saindo aqui, nesse nosso bate-papo. Mas agora eu queria falar sobre o homem Giovantino Manuel Norato. Esse senhor, para mim, eu fico emocionado só no falar no nome dele. Porque eu acompanhei, Matias, não é porque é seu pai, não é porque você está aqui na frente. Eu acompanhei a vida dele toda, desde que nós chegamos aqui em 68 também, nós chegamos aqui, meu pai e minha mãe. Então, cara, eu vou resumir em palavras e você vai falar um pouquinho
de vida desse teu pai que foi um mastro para mim. E eu quero dizer para ti, você é prova, né, de que eu corri atrás para achar uma maneira, achar um jeito para homenagear o seu Joventino, para ficar uma marca aqui dentro da cidade mineira. Tentei pela praça, a gente não conseguiu. Aí eu comecei a correr no outro lado, no centro também, né, pastoral também da igreja, também para ver se dá para colocar o nome do seu Joventino lá, catequético lá da igreja. Aí consegui achar uma rua que eu não sabia, ninguém imaginava que aquela rua não tinha nome ainda. Estava número, era número que estava ali naquela rua. Foi reservada, parece assim, por Deus, para esse homem que merece muito, é justo que foi colocado o nome dele, que sai, por exemplo, da entrada da secretaria, da entrada da igreja, até aqui na rua União, do lado do centro comunitário, do lado da praça. Aquela rua hoje é Joventino Manuel Norato. Eu, claro, não digo eu, Luiz, né, mas como eu, no caso, corri atrás de mais amigos, né, que também foi um vereador, que tem que ter, para passar pela Câmara de Vereador, e conseguimos, cara, com amor. Hoje, o seu Joventino está ali, a marca do lado da praça, do lado da igreja, parece que Deus guardou para ele, né? Ô Luiz, assim, então, passando a contar a história do meu pai. E assim, ó, eu quero falar para ele assim, dele, assim, ó, simplicidade, humildade, inteligente, professor, capelão, amigo, irmão, tudo isso eu considero. Ô Luiz, assim, eu contar a história do meu pai. Eu vou só repetir. Resumir, claro. Eu vou repetir que todo mundo, os antigos, sabe. Isso, falar mais para os novos. Que ele evangelizou, começou a evangelizar na cidade mineira em 68. Hoje vai 52 anos. Quando ele começou na Mineira, que ele já era da União. Certo. Aí catequizou meio mundo por aqui. Ele catequizou o pai, o filho e o neto, certo, das pessoas. Certo. Várias gerações passou por ele. E trabalhou sem ganhar nada, sempre esteve ali presente, apesar das suas dificuldades que eu falei anteriormente, o sorriso sempre, certo, trabalhando. E dizer para ti, Luiz, eu quero que o primeiro que assiste essa reportagem é o padre de hoje. O padre de hoje, para ele refletir. Quero que tu leve mãos para ele, mostrar para ele do que eu vou dizer agora. Que o padre Alírio começou, mas não terminou. Em botar o nome do seu Joventino Honorato no centro catequético. E dizer para essas pessoas e para o padre, eu reivindico isso, porque sim, com pleno direito e história do meu pai. Sim. Tem pessoas que querem botar outro nome, respeito todos os nomes. Sim. Mas eu, de frente da Câmara, eu desafio quem fez mais, certo, pela igreja e pelo catolicismo e também catequista. Não existe. Não estou me engrandecendo. Sim, lógico. Eu estou falando a pura verdade. Então, eu peço, eu reivindico, que bote o nome do centro catequético Joventino Honorato por direito, certo? Porque o amigo disse que conseguiu botar o nome do meu pai naquela rua. Sim. Tudo bem, a gente é agradecido. Sim. Mas só que eu acho que o meu pai merece um pouquinho mais. Certo. É botar no centro catequético. Entendesse? Aquilo ali, quer dizer, e dizer para você, ele sempre trabalhou. Passei assim, dizer assim para vocês. Professor, Matias. Ele foi professor, foi escolhido para dar aula de religião. Ele não dizia, todo mundo dizia, o seu Joventino dá aula de religião. Ele sempre dizia, era categórico, eu não dou aula de religião, eu dou aula da Sagrada Escritura. Certo. Certo. Então ele dizia, até chegou um tempo que todos eram obrigados a assistir a aula, porque era Sagrada Escritura. Então ele dizia, ele fez,
Ele foi fundador da capela, ele foi claro, com os companheiros da época dele, todos os companheiros, sem tirar um, entendeu? Se eu for, não vou citar não para não ficar algum para trás, ser chateado, mas todos os companheiros deles da Mineira, que estavam na caminhada da igreja, da fundação da igreja, da fundação da paróquia depois, da paróquia, né? Veio, que foi vindo aos companheiros. Isso. Então ele não conseguiu sozinho tudo isso, ele conseguiu com vários companheiros, muita gente ajudou nisso, mas ele era o capitão, ele era o capelão, ele organizava. A história dele não deixa margem, né, Luiz? E eu digo para ti o seguinte, Matias, tudo que tu falasse agora aí, ó, e aqui eu coloquei aqui, ó, uma palavra, inteligente. Meu pai. Ele tinha assim, uma inteligência muito avançada, um QI avançado. Ele é autodata. Sim, É autodata. Tinha um QI muito avançado, cara. Ele dava catequese, ele dava palestra, ele incentivava, ele fazia celebrações como capelão. Era demais, né? O que eu sei. E outra coisa, Matias, a humildade dele, ele, nos últimos tempos de vida dele, nos últimos começos, era mais difícil, mas nos últimos tempos, ele podia ter um carrinho dele. Ele nunca pensou em ter um carrinho. Ele queria ser humilde, como ele era humilde, ele ia caminhando, ele ia... Né? É assim, o Luiz, além de ser humilde, ele gostava de andar. Sim. Ele gostava de andar. Entendeu? Se ele gostava de andar, ele sempre dizia a humildade não era feio para ninguém. Sim. Entendesse? Então ele podia ser diferente, pela história dele, não, mas ele sempre foi daquele jeito dele. Não tinha religião, ele chamava todo mundo de irmão. Todo irmão. Todo mundo é irmão. Ele recebeu a recompensa no leito de morte dele, que todas pessoas de várias denominações religiosas foram orar lá no leito de morte dele. Sim. E chamava ele de irmão também. Sim, com certeza. A gente acompanhou também, Matias. Justo, Então tá, Matias. Então agora nós vamos passar, Matias, a falar. Eu queria, antes de começar a falar da tua história também na Vila Manaus, que tu tem uma história muito legal, com muita batalha, muita luta dentro dessa cidade, dessa Vila Manaus, presidente de bairro, né? Então depois você vai falar tudo isso. Mas antes de começar, eu queria conversar sobre a história. A história Marcílio Dias de Santiago, que ali no passado, antes de vir a Vila Manaus para cá, essa escola até há poucos tempos, acho que foi passado, né, para o nome da Vila Manaus, né? Antigamente ela era da Mineira Velha, né? Porque, como eu voltei a falar aquele assunto, mas que bacana, Matheus, eu quero dizer assim, ó, como é legal relembrar, eu fiz o primário ali, né? Fiz o primário, que ele tinha uma pequenininha lá na igrejinha, né? O começo da primeira escolinha, né? Justo. Lá na igrejinha onde teu pai começou também lá, né? Então lá era o comecinho da escola, foi lá. E depois veio aqui pra cima. E o que tu me disse pra mim um pouquinho da história ali, Matias? Eu não cheguei a estudar no Marcílio Dias. Porque a gente morava na União, sim, né? Estudava no outro. E quando viemos pra Mineira, aí tinha a escolinha. A escolinha Marcílio Dias de Santiago. Sim. Que era Mineira Velha. Sim. Aí a gente continuou estudando, a minha família começou estudando na União, que nós já era matriculado lá. Sim, lógico. E era mais perto, na localização era mais perto. Sim. A escolinha já era antes da Vila Manaus. Sim, sim. Bem antes. E foi-se obrigado a mudar documento da Mineira Velha para a Vila Manaus, porque já tinha o Carlos Vé, que era outro colégio municipal, que com certeza. Da Mineira. Então foi isso. E o colégio dá uma bela história que está bem organizada hoje. Eu digo assim porque tu trabalhasse como presidente de bairro, né? Por isso que eu puxei esse assunto. Tu ajudasse ali também, né? Você ajudou também, né? Com certeza. Então, agora eu queria que você começasse a contar também, Matias, falar sobre a Vila Manaus. Quando você chegou ali, na batalha, na luta, como é que foi, Matias? Ô Luiz, assim, ó, eu vim em 98 para Vila Manaus. Então eu tinha 20 anos. Então eu vivi 10 anos na União, 10 anos na Mineira e 42 na Vila Manaus. Certo. São 42 anos de Vila Manaus que eu moro.
Então a minha juventude, a minha parte da juventude ali, construí família ali, tudo. Até hoje tenho moradias. E dizer para ti que a luta na Manaus foi grande. Sim. Então aí a gente fundou a Sociedade Amigo de Bairros, onde presidiu João Alves, João Paulo. A gente participou dessa diretoria de fundação. Depois, por várias questões, eu me afastei. Me afastei daquele pessoal. Fui viver a minha vida. Chegou em 93, acho 12, 13 anos depois, mas a gente foi desafiado. Mas antes de chegar aí, eu não sei se eu vou te ajudar um pouquinho na lembrança. Quando você ajudou nesse posteamento aqui, foi depois ou foi antes, no começo? Não, aqui no posteamento, aqui uma rede de vigasse ali. Ali perto do bairro Manaus, ali onde foi arrumado 12 postes, com o Altair Guide na época, brigavam muito com a Vila Manaus, Altair Guide, tinha uma briga histórica. Aí eu tinha feito um favor para o prefeito atual, que era, ele pediu, sem partidarismo, sem nada, era questão humanitária, meu sangue é O negativo, ele me pediu para doar, e lá em Florianópolis doar para uma pessoa, nem sei quem é, só levei, cheguei lá, doamos. Então ele disse que o dia que precisasse alguma coisa eu podia procurar ele. Em reunião, no bairro Manaus, Certo. Várias pessoas ali, não posso precisar, todo mundo estava ali. Aí eu disse que poderia pedir para o prefeito. Aí disse, não, porque o prefeito não vai dar nada, porque não sei o que. Não, eu vou lá, né? E fui prontamente atendido, dependente de partido, dependente de comunidade. Foi uma ajuda, ele mandou ajuda para a comunidade com 12 postes de madeira, aqui na região do bairro Manaus, aqui, Certo. por causa de uma troca de favores. Então aquilo ali, eu e o Altair Guide, independente de partido, nada, a gente tinha esse pacto de sangue, por causa dessa doação. Certo. Apesar depois de nós sermos adversário político, mas esse pacto de sangue entre nós dois continuou. Certo. Então tá, daí lá em 90 que você estava contando lá, da Aí, Vila Manaus, depois desse episódio que a gente falou, o Eduardo Moreira, na frente do Mercado Celino, estava o Cintura, que eu me lembro bem o Cintura. Certo. E tinha mais pessoas, mas eu me lembro bem do Cintura. O atual prefeito, recém-ganhado a eleição, Eduardo Moreira, chegou ali, desceu do carro, marcou para nós ficar ali, fez uma proposta comunitária, que era para me fazer em outras coisas, mas eu estou dando em primeira mão. Aí, ele disse, seu Matias Honorato, a gente que ele tinha interesse de mudar essa diretoria da Manaus, interesse de mudar a prefeitura, porque a gente quer trabalhar e parece que eles não querem ajudar. Era essa a palavra dele. certo. E não ajudava e atrapalhava. Nós fizemos uma pesquisa e apontava o seu nome como possível ganhador da associação, se você formar uma equipe. Aí surge, Luiz, que é assim, ó, fui atrás de novas lideranças e velhas lideranças que estavam dormindo. Certo. Como Certo. Rufino, que era o seu Pinto, Catarina Alves, esses dois que são os mais antigos. Certo. Certo? Certo. E o japonês, Certo. mais antigo. Fui lá, resgatei eles, resgatei mais gente, lideranças novas, não vou poder citar o restante, Sim. que a gente não vai Sim. fazer. Sim. Fizemos uma chapa, ganhamos a eleição. Mas antes o Eduardo disse assim, o Eduardo Moreira, Certo. junto, que era o vice Anderlei Tonelli, que a gente não pode esquecer, né? Certo. Matias, se vocês ganharem a eleição, isso é um pacto comunitário com vocês. Se vocês ganharem a eleição, em troca, nós pavimentamos toda a Vila Manaus,
Fizemos um posto novo, reforma do centro comunitário antigo e terminamos o canal celular. Certo. Fomos para os embates. Formei a diretoria, até na época, eu muito pouca experiência de associação, que eu assim, de administração. Certo. Vida comunitária eu tinha, só não Sim. tinha. Aí peguei, era candidato a presidente, aí para arrumar chapa, a gente pegou, trouxe a Catarina e botou de presidente. Certo. Me pediram para botar ele de presidente, botei de presidente, para mim não me interessava onde que eu ia estar participando. Sim, lógico. Aí eu Interesse era era- vice-presidente. Na época, ganhamos a eleição. Certo. Entendesse? E de fato, sem modéstia, como o Eduardo me disse, vamos deixar a modéstia de lado. No momento, a estrela era eu. Certo. E aí te digo, Luizinho, Sim. eu ia pedir voto para a associação de moradores, para a chapa da nossa. As pessoas olhavam, tu é filho de Juventino? Sou. Ah, fazer a metade que teu pai faz, tu já ganha. Pode. Aonde nós, que ninguém percebesse, nós ganhamos a eleição assim. Certo. Pelo teu pai junto ali, Justo, né? é. Com Ele certeza, não era o nome inte- dele junto. Ele não era integrante da chapa, mas Mas tu era ajudou a filho de São ganhar. Juventino. tu era Ajudou a filho. ganhar. Aí ganhamos. O Eduardo chamou nós na prefeitura, vocês fizeram a parte de vocês, agora nós vamos fazer a nossa. Dependente de partido, independente de qualquer coisa, Eduardo Moreira e Antonelli cumpriram na íntegra. Pavimentaram 41 ruas de Lajota Certo. e 3 avenidas. Pavimentaram toda a Vila Manaus, fizeram o posto de saúde, terminaram o canal celular, reformaram o centro comunitário antigo. Certo. Tudo que eles prometeram. Prometeram o maior acordo político e comunitário até hoje. Que ninguém... Que bacana, né? Nunca mais vai existir isso e nunca existiu só esse acordo. Certo. Hoje em dia, né, Luizinho? Vamos tecer um comentário aqui entre nós dois. Hoje, faz uma ou duas ruas, faz um festerê. Imagina nós com 41 ruas, 3 avenidas, todas essas obras que foram feitas com o Eduardo e o Antonelli. E olha cumpriu. que era novo, né? O bairro, né? Era É, novo. o bairro novo estava era começando. novo. Né? Tinha um bairro mais antigo que não tinha uma rua pavimentada e nós nossa. ganhamos. Então, e também para não deixar assim, ó, vamos fazer justiça, né? Que o secretário de obra era o Ronaldo Benedetti, que ajudou muito nós, e o Acélio Casagrande. Certo. Certo? Certo. Nessa empreitada. Certo. Eles ajudaram o Eduardo Moreira e o Dele Antonelli. Então foi a maior vitória comunitária que se teve foi isso. E de uma coisa, não vai existir outra. Certo. Entendeu? Até aí mudou-se a diretoria. Certo. Mudou, veio outro segmento comunitário. E dizer, hoje nós estamos em 2020, faz 26 anos, né? Certo. Isso. Aqui os outros tinham ficado. É. Está na hora de mudar de novo. Está na hora de mudar, independente de quem esteja lá. Certo. A Associação da Manaus tem que mudar o perfil dela de novo. Voltar a ser associação de moradores, não como está. Certo. Mas, Matias, falando também no geral, assim, da Vila Manaus, eu vejo assim, cara, né, que eu moro aqui, né, da divisa aqui, eu vejo a história bonita que tem, né, a Vila Manaus também, né, cara? É um povo, assim, que chegaram, né, sofredor, né, como eu vi no começo, né, cara, tu presenciou, tu fosse ali pra dentro, né? Luiz, É. eu tinha uma entrevista em rede estadual para a RBS sobre na época sobre os Conseg, eu disse, claro e explícito, venho da Universidade Federal dos Movimentos Comunitários do Brasil, Vila Manaus. Sim. Ali foi a Universidade Federal de todos os movimentos comunitários. Sim. No Brasil, o movimento comunitário começou por ali. Certo, certo, certo. E tem essa, claro, não posso deixar os outros para trás, que era o João Paulo e o João Alves, que fizeram história. Sim, né? lógico, né? Isso é outra história. Lógico, né? lógico. Os Foi, dois eles fizeram começaram o história. início ali, né? Justo, é. Claro, tá certo, Matias. Tá certo? Eu gostava muito do João Alves também, cara. Era um amigo da gente, né? Justo. Era um amigo, fez a parte dele, né? Fez a parte dele, né? O Que, João também, né? E dizer para as pessoas que eu gostaria que quem estivesse assistindo, que assistisse a reportagem até o final para saber Sim. de tudo. Entendeu? Sim, com certeza. Esse é o pedido. E eu não esqueço também
assim que começou o Pedro Bernardo, seu Pedro Bernardo, com o seu Walter Guide, né? Justo. Na época, a demarcar a rua e lote, né? Ele ajudou, Justo. né? Ajudou, porque o Walter Guide era prefeito na época, né? Então, como é que era mais ou menos ali, Matias, esse detalhe aí do seu Pedro Bernardo também acompanhando, junto? Não, hoje existe em Manaus, por causa do seu Pedro Bernardo, vamos copiar, né? É isso que eu queria que tu passasse. É porque o Walter Guide deu a atribuição para ele repartir, mandou, dar os lotes. Tá lá aberto, os né? lotes, tá lá aberto. Mas dizer também que já existia 3 moradores, né? Tinha. O seu Ireno Lemos, o seu Idário, Seu Pedro Sabão e o Pedro Sabão. Esses 3 eram os moradores, nem existia Manaus, eles já moravam já estava ali dentro. né? Verdade. Com certeza. Então, cara, no início também, aquelas batuqueiras de martelo, que a gente lembra, né? De madrugada a gente via, eu morava aqui na Mineira Velha aqui em cima, né? Na Mineira, né? Sim. E a gente via aqui no morro, que eu não tinha igreja ainda, no comecinho, não estava começando a mexer para a igreja, estava começando ali, né? Já estava... Mas a gente escutava aquela batuqueira de martelo, trabalhando, e veio gente de tudo quanto é lado, né, Matias? Tudo. Para morar aqui, né? Tudo. Paraná, de Rio Grande do Sul, toda a entidade, né? De todo lado, né? Etnias de todo lado. E tinha muita gente boa, uma vez, muito bandido para Isso, muito problema, né? Muita morte, né? Justo, muita morte. E eu ajudei a fazer muitas casas de madeira de graça, Certo, as certo. pessoas. Ajudei muito a fazer aquele voluntariado que a gente tem, né? E dizer assim, ô Luiz, que é assim, da minha vida comunitária, Luiz, é que eu sempre, alcoólatra, independente químico, eu sempre ajudei, Certo. Levar pro centro Ajudar de a recuperação. defender eles para poder Justo, recuperação, né? Levar para recuperação. E nessa época também a gente começou também a ajudar as pessoas, voluntariado, entendeu? Então, a história da Manaus ela é bonita. Sim, é bonita. Sim, é isso mas que eu estou dizendo. com muitos problemas. Muitos problemas no qual nós todos juntos resolvemos. Sim, porque, Matias, qual é a comunidade que não tem problema, né? Justo. Qual é a família que não tem problema, né? Por causa que... Então sempre vai ter, né? Mas eu digo que a Vila Manaus, eu falo que começou do zero, hoje o bairro que é, cara, né? Eu costumo dizer, né? Porque eu vou puxar a sardinha puxar brasa pro meu assado, né? Sim. Eu costumo dizer que as pessoas até riem. Vila Manaus, hoje é bairro Manaus. Bairro? Eu tô hoje dizendo, é bairro bairro. É bairro Manaus. Bairro Manaus. É o bairro Manaus. É o bairro mais bonito que tem dentro de Criciúma. Ele é muito estruturado. É muito estruturado. Estruturado, cara. porque antigamente, hoje se entra no Manaus, não se suja mais o pé. Não, com porque certeza. Não tem todas as ruas pavimentadas. Sim. E antigamente o carvão passava na Manaus até o joelho e ficava preto, né? É mercado muito bom, posto de saúde, segurança, é um centro comunitário, tem um salãozão grande, a igreja muito bem estruturada, outras igrejas também, né? É outra denominação. Aí a outra pauta aí seguinte, qual é? Bacana. Agora, Matias, como de repente nós chegamos na Vila Manaus, eu queria, né, para nós fazer um encerramento, né, a não ser que tu queira também falar mais, não, tá bom, eu creio que nós chegamos, né, na história de vida, né. Eu quero aqui, Matias, eu quero pedir para você fazer uma mensagem, dirigindo a juventude aos amigos da cidade mineira, aos amigos da região mineira, né, e teus filhos, afinal, no geral. E puxando muito pela juventude, que eu sempre gosto de ver o jovem bem. Então a gente gosta também de passar uma mensagem bacana para o jovem. Do teu jeitinho, da tua humildade. Senhor Luizinho, eu vou me despedir assim, dizer para todos os jovens, para andar no caminho do bem, evitar as drogas, que não leva a nada, certo? E dizer para os pais, todos os pais que me escutam agora, dê ouvido para o seu filho. Sim. Sempre escuta os seus filhos, que ali começa o bate-papo com eles. É o conserto
dos adolescentes e dos jovens, porque eu cansei de sentar no meio-fio lá na Manaus, em qualquer lugar centro, de pessoas dependentes químicos, e dizer para mim, seu Matias, o senhor senta com nós, o senhor faz o que meu pai e minha mãe não fazem, escuta nós. Sim. Entendeu? Escuta as lamentações deles e dizer para os pais. E outra coisa, além disso, eu vou deixar uma mensagem para os jovens de esperança, que construa, entendeu? Porque a gente, às vezes, eu também tive uma juventude problemática, recuperei Tatuaí, hoje, entendeu? E dizer assim, ó, todos os problemas são resolvidos com o joelho dobrado, pedindo para Deus. Com certeza. Não existe problema grande, Com porque certeza. Deus é o maior. Com certeza. Certo? Independente de religiosidade, independente de religião, vá na sua. Eu digo para mim que ir à missa, participar da igreja, mas todas, várias religiões, ir no culto. Sim. Cada um tem sua disciplina e quem cumpre, e tem essa, é Jesus Cristo lá, quem cumpre isso, como diz, eu tenho uma filha que diz assim, é melhor eu levar os meus filhos para a igreja Sim. do que depois visitar na cadeia. Com certeza, com certeza. Então, essas são as mensagens que eu digo e dizer para as pessoas do movimento comunitário, Certo. para as associações de moradores. Não partidarize essa associação. Não partidarize a sua comunidade. Muito feio. Certo. Porque, e nem misture religião. Porque quando tu é presidente de bairro, tu sabe, o Luiz Lima é presidente da associação, é presidente de todos os membros, independente de religião. Com certeza, com certeza. Certo? O Luizinho é católico, mas é presidente do bairro onde tem evangélico, tem de todas as denominações. Então não misture as coisas. Com certeza. Ouça e faça a cartilha. Cada um tem seu ideal, tem seu partido, tem as aspirações políticas. Mas, primeiro, se ele não ser um bom comunitário, ele nunca vai ser um bom político também. Certo. É que a gente tem exemplos por aí, né? Com certeza. Então, essa é a mensagem que eu digo e tem essa. Manaus é vitoriosa. Mineira é vitoriosa. Certo. Minha união que eu não posso deixar para trás. Sim, lógico. Dizer assim, gente, a minha trajetória, vê que é tudo pertinho. Sim. União Mineira, e fiz história com meu pai, com a minha família, eu também continuo a história. Certo, que Certo? bacana. Então, e Luizinho, muito obrigado pela entrevista, a gente agradece. Não contaria essa, uma vez tu me pedisse, eu disse que não, hoje eu estou voltando, te lembra, né? Sim, sim. Mas hoje eu resolvi fazer essa entrevista, e tem essa. Que bacana, Matias. É aqui para outro, não daria essa entrevista, certo? Que bacana. Eu estou te prestigiando, porque tu é amigo de infância, moramos e criamos aqui, então por isso que eu vim aqui para te dar essa entrevista por causa disso. Se fosse outra pessoa que pedia, pode ter certeza que eu não daria, certo? Certo. Porque eu sou daquela pessoa que eu gosto de ficar lá no meu canto, fazer os meus movimentos comunitários, a minha política, como eles dizem, politiqueiro, eu gosto de fazer a minha política, que eu sei dividir bem. Certo. Sei certo. dividir bem. Certo. Então, mas nunca estão fazendo esse... E que bacana. Tá aí. E dizer para todos, muito obrigado, e para os meus amigos de infância Isso. que vão escutar isso, vão relembrar dos banhos nos rios aí de Isso. Pirita, certo? A discoteca. Discoteca, as danças, certo? Da União, Isso, do centro comunitário, Nova. daqueles bailes, aquelas festinhas americanas que a gente fazia também nas garagens. Cada um levava um as danças, refri, que hoje não existe hoje é muito diferente, mas aquele foi o tempo bom. Então, essa é a minha mensagem. Muito obrigado. Que bacana, cara. Deus acima de tudo, né? Que bacana, olha, eu quero te agradecer também de tu ter aceito, né, o pedido. Não foi a primeira vez que você falou, né, que prestigia o meu trabalho, né, pelo que eu faço, né, pela minha pessoa. Eu digo para ti a mesma coisa, que eu sou teu amigo, não é de hoje, é amigo mesmo, não é nada de colega não, é amigo, né, não é de hoje. A gente era infância, nós estávamos juntos e temos até hoje, né, com essa idade que nós temos. Quero te agradecer
E agradecer não só por você ter aceito, mas eu agradeço porque essa história vai ficar guardada. Vai ficar guardada e vai ajudar. E já está ajudando muito, muito a nossa região mineira, a nossa cidade dos mineiros. Porque relatou e vai guardar e vamos mortalizar essa história para a eternidade. Porque hoje o Luizinho está aqui, o Matias está aqui, um dia nós não vamos estar mais, mas vai estar lá no canal do Luizinho, vai estar lá nos HD e vai estar na mão de pessoas importantes, historiadores, que vão continuar a história, porque não morreu. O Matias veio aqui, contou a sua história de vida, da sua família, a história dele e dos seus filhos, e também da comunidade dele. Eu te agradeço de coração, e ao mesmo tempo quero agradecer a Deus, né, por ter dado essa oportunidade para nós dois, né, fazer essa entrevista, esse bate-papo, porque se torna num bate-papo legal, e ter dado saúde e dado a esse momento para nós poder fazer essa história seguir em frente, não morrer, né? Mortalizar é uma coisa, mas não morrer lá sem saber, sem ninguém saber como é que foi a história do Matias, do seu Juventino, da Dona Delícia, do Berto, do Juarez, do Dino, de todos, né, da família dele. Então eu quero agradecer de coração e quero pedir a Deus também que nesse momento, quem vai ver este vídeo, vai ver essa história, que seja abençoado por Deus e que a gente deseja tudo de bom para todas as pessoas que vão ver este vídeo e a família do Matias também, que cada vez tenha mais êxito e mais saúde e mais força na caminhada divina. Tá certo, Matias? É isso que eu te desejo e te agradeço, tá bom? Tá bom, valeu. Bate na... assim, ó. Ali, ó. Aí. Tá bom, vamos desligar aqui, que Deus abençoe nós todos.